You feel at home? This is your home. That's all the Portuguese I know. Esse é só o português que eu sei falar. It's so good to be here. É muito bom estar aqui. And thank you for having me. Obrigada. Pastor Jackson. Thank you to Pastor Jackson for Obrigada, having me. Pastor Jackson, Pastor Paulo. Pastor Paulo. It's so good to be here. I feel at home. É muito bom estar aqui. Eu me sinto em casa. When I was in Brazil, I felt the Brazilian fire. Quando eu estava no Brasil, eu senti And you senti guys o fogo are on brasileiro. fire. E o Brasil está em fogo. And when I met the Brazilians, I told them we need the Brazilian fire in Albania. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, eu preciso desse fogo brasileiro na Albânia. So it's really encouraging to be here Então é muito bom estar aqui. and to see you guys E ver vocês. and to see this church packed. E ver essa igreja cheia. People standing in the end. E ter pessoas em pé atrás. In England? Na Inglaterra. Now? Agora. All glory to God. Glória a Deus. Toda glória a Deus. Toda a glória a Deus. Toda glória a Deus. Thank you. And thank you to Pastor Sidney for having me here. Obrigado, Pastor I was Sidney, por not me expecting trazer. to preach here today. Eu não estava esperando pregar And aqui when hoje. he texted me last night, late, E ele mandou mensagem para mim he ontem said, de Jonathan, noite. you're going to be preaching tomorrow. E falou, Jonathan, amanhã você prega. I said, bora. Eu falei, uau. Thank you guys. Can you give a hand to Pastor Sidney? Obrigada. Thank you. Let's be seated. Por favor, pode tomar seus assentos. So as Pastor Sidney said, I come from Albania. Então, como o pastor Sidney falou, eu sou da Do we Albânia. have any Albanians here? Nós temos algum albânios aqui? Não. Não. Do you guys know any Albanians? Vocês conhecem algum albânio? Okay. The youth team there. Good. When I came with an Uber last night, Quando eu vim de Uber ontem à noite, the Uber driver asked me, where are you from? o Uber perguntou, de onde você vem? I said, Albania. Eu falei, Albânia. He said, why are you in Albania for? In England for? E ele me perguntou, por que você está aqui na Inglaterra? You don't look Albanian. Você não parece da Albânia. I said, why? Eu falei, por quê? And he said, you're not mean enough. You're not aggressive enough Ele, to be fa Albanian. ele falou, você não é nervoso. And then he was explaining to me all of the things, you know, the Albanian reputation and everything. So E ele estava me explicando a reputação que a Albânia tem. I started blushing. Eu comecei a ficar vermelho. But I hope to change a bit the perception about Albania. Mas espero mudar um Yes. pouco dessa percepção Tá bom. da Albânia. So I come from Gospel of Christ Church. Então eu venho da Gospel of Christ Church. It was founded in 2001. Foi fundada em 2001. 2001. And Albania is 70% Muslim. E a Albânia é 70% muçulmano. Only 0.5% evangelical. Só 0,5% são crentes. But the history of Christianity in Albania starts from the 1st century. Mas o início do cristianismo na Albânia começa no primeiro século. You know, Apostle Paul writes in the Bible O apóstolo Paulo escreve na Bíblia that he went from Jerusalem to Illyricum and he proclaimed the gospel of Christ. que ele foi de Jerusalém a Illyricum. Lerírico. Yes. And he preached the gospel of Christ. E ele pregava a palavra de Cristo. And all of Albania became Christian. E a Albânia inteira virou cristão. Illyricum is the old name of Albania. Lírico é o nome antigo da Albânia. But then what happened? Mas o que aconteceu? We were for 500 years under the Ottoman Empire. Mas a gente estava debaixo de um piro por 500 anos. And Albania became a Muslim country. E virou um país muçulmano. This went on for 500 years. E isso continuou por 500 anos. Until we gained our independence in 1912. E aí a gente ganhou a nossa independência em 1912. But it did not last for long. Mas não durou muito tempo. Because in 1944 we became a communist country. Porque em 1944 nós viramos um país comunista. And it was written in our constitution that God does not exist. E foi escrito na Constituição que Deus não existe. And the Bible was proclaimed an enemy of the state. E a Bíblia foi proclamada um inimigo do Estado. All of the priests,
Todos os all padres, of the imams, todos os imãs, they were put in jail. eles foram colocados They na were prisão. asked to renounce their faith, Eles foram chamados para renunciar sua or fé. else they would be put into barrels of wine and thrown into the sea. E senão eles iam ser colocados num container de vinho e rolados. And this went on until 1991, E isso continuou até 1991. till 32 years ago. Até 32 anos atrás. People were not allowed to live out their faith. Pessoas não foram permitidos a viver sua fé. And in 1991, when we got our democracy, E em 1991, quando nós conseguimos a nossa the borders democracia, opened as portas se abriram because Albanians were not allowed to leave the country, porque albanos não poderiam sair do seu país and preachers came. e pregadores vieram. People started evangelizing, Pessoas começaram a evangelizar, starting new churches. começando igrejas. And this is how the history of Albania has been going. E é isso que a história da Albânia tem sido. We have a lot of work to do. Nós temos muito trabalho a We fazer. are seeing a lot of challenges. Nós estamos vendo muitas dificuldades. But the safest place that we can be Mas o lugar mais seguro que podemos estar is in the hands of the Master. é nas mãos do Amen. Criador. Amém? Amen. Amém. Today I will preach about the miracle of multiplication. Hoje eu vou pregar sobre o milagre da It's multiplicação. something that I'm sure that you have heard a lot. É uma coisa que eu sei muitos de nós já ouviu. But the story of multiplication in the Master's hands. Mas é a história da multiplicação nas mãos do mestre. Perdão. And how many of you are waiting for a miracle in your life? E Can I quantos see de hands? vocês estão esperando um How milagre many na of you sua are vida? praying for miracles? Quantos de vocês estão And I orando por have milagre? one good news. E eu tenho uma boa notícia. One of the names of our God Um dos nomes do nosso Deus is Miracle Maker. é o He's the Deus do one. milagre. He's the one above the heavens and the earth. É o Deus que está acima dos céus e And da he has terra. all of the authority E Ele tem toda a autoridade to do miracles para fazer milagres in our lives, na nossa in our vida, countries, no nosso in our país, church. na nossa igreja. So, of all the many miracles that Jesus performed in his lifetime, De tantos milagres que Jesus fez na vida dele, this one is the only one that is recorded in all of the four Gospels. esse é o único milagre que está escrito em todos os 4 Because evangelhos. this miracle was designed by God to do more than just feed a multitude. Porque esse milagre foi feito não só para alimentar a multidão. And this miracle was created by God Esse milagre foi criado por to Deus reveal Jesus Christ as the Messiah to the Jews para revelar Jesus Cristo como Messias para os judeus, and to reveal his nature as God. para revelar a natureza dele como Deus. In fact, there are 5 distinct reasons why Jesus performed this miracle. Tem 5 razões porque Jesus fez esse milagre. First, Primeiro, to illustrate Jesus as the bread of life, para mostrar Deus como o pão da vida, who would be broken for the sins of mankind. que vai ser quebrado pelo pecado do homem. Amen. Amém? The second one. Second Segundo, reason, to show to the Jews that there was someone who was greater than Moses. para mostrar para os judeus que tinha alguém melhor do que The Moisés. Jews honored Moses because they believed that he was the one feeding them when they were going to the promised land. Eles honravam Moisés porque eles acreditavam que foi Moisés que estava levando eles. But in John chapter 6, verse 32 to 33, Mas em João 6, 32 e 33, Jesus said to them, Jesus falou para eles: "Very truly I tell you, eu afirmo a vocês, it is not Moses who has given you the bread from heaven, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. mas o verdadeiro Pai do céu. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." Porque o pão de Deus dá àquele que desce do céu e dá vida ao mundo. So he reminded them that God gave the Jews manna, Então, ele está lembrando eles que foi Deus que deu o maná, but Jesus himself was the true bread of God. mas Jesus é o verdadeiro pão da vida. Amen. Amém? Third reason. A terceira razão It was to show the power of Jesus as Lord of all creation. era para mostrar o poder de Jesus para toda a criação. This miracle and the miracle of turning water into wine Esse milagre, o milagre de virar a água ao vinho, are the only 2 miracles that Jesus performed out of his own complete own power.
Foi os 2 milagres que foi feito pelo poder de Jesus. Because in all other miracles, Jesus used resources that were already in place. Nos outros milagres, Jesus usou outras coisas que já estavam lá. Fourth reason. A 4ª razão It is for us to understand. é para nós entender, To never underestimate who we are. para nunca esquecer quem nós somos, What you have o que você tem and the place that God has put you. e o lugar onde Deus já te colocou. And the fifth reason. E a 5ª razão, To not be discouraged. para não ficar tristes. When God breaks you, Quando Deus te quebra before He uses you. antes de te usar. Amen. Amém? So, as we all know, Como nós sabemos, this is the extraordinary miracle, esse milagre and it is treated in a way that shows Jesus as the bread of life é tratado para mostrar que Jesus era o pão da and the vida need of all mankind. e a necessidade para todo mundo. And at times we wonder, how can Jesus take a thing that is so little and make it so big? E às vezes nós podemos pensar como é que Deus pode levar uma coisa tão pequena e fazer tão grande. Today I want to explore the miracle from the perspective of loaves and the fish. E hoje eu quero olhar na perspectiva do milagre do pão e dos peixes. I want to see how Jesus took only 5 loaves Como Deus só pegou 5 pães and 2 fish e 2 peixes and He fed a multitude. e Ele alimentou uma multidão. The ministry in the Master's hands. O ministério nas mãos dos mestres. And for some of us, E para alguns de nós, sometimes we feel like we are not in the place that God wants us to be. nós sentimos que não estamos no lugar onde a gente acha que Deus quer que nós Sometimes we estejamos. feel limited. Às vezes nós sentimos We limitados. feel limited in what God has called us to accomplish. Você se sente limitado naquilo que você acha que Deus te chamou para And I fazer. want to show you E eu quero mostrar para você that whether an individual or a church, que se talvez uma pessoa, até uma igreja, if it's placed in the Master's hands, se está colocado na mão do it will be used mestre, by Him greatly. ele vai te usar So let's maravilhosamente. read from John chapter 6 verse 1 to the 14th, Então vamos ler João 6, 1 até o 14. only in Portuguese. Só em português. Amém. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado Tiberias. Uma grande multidão seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curado os doentes. Ele subiu o monte e sentou-se ali com seus discípulos à Páscoa. A festa principal dos judeus estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: aonde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentam no chão. Então todos se sentaram. Havia uma grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, a fim que não se perca nada. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Amen. Amém. So, which was the crowd that were following Jesus? Qual era a multidão que estava seguindo a Jesus? It was the sick. Eram os que estavam It was doentes. the people having the heavy burdens of life in their shoulders. Eram as pessoas que estavam com os ombros pesados. It was people wanting to find healing. Eram as pessoas que estavam procurando curas. And the good news is that E a boa notícia é: Jesus welcomed everyone. Jesus, ele recebeu todo mundo. He welcomed everyone and healed people. Ele recebeu todo mundo e curou todo And in mundo. the first letter, E na primeira carta, John declares that João disse Jesus came to destroy the works of the devil. que Jesus veio destruir a obra do This diabo. was his mission. Essa foi a His missão mission dele. here on earth was Calvary. A missão dele aqui foi Calvary, the cross. na cruz.
And if we want to sum up the gospel, E se a gente olhar para o evangelho, it's very easy. é muito fácil. The devil is evil. O diabo era mau, God is good. o Deus é bom. Jesus went to the cross. Jesus foi He para was a cruz. broken on the cross for our sins, Ele foi quebrado na so cruz that dos nossos through pecados. him we have salvation. Para que dentro dele Through nós him podemos we ter have salvação. eternal life. Nós podemos ter a vida eterna. And the reason why the crowd followed Jesus, E a razão que a multidão seguiu a Jesus it was that in him é porque nele they found the cure and the salvation from evil. eles acharam a cura e a salvação do The mal. cure for healing of the body, A cura para o corpo, of the mind, para a mente, of the soul. para a alma. And Jesus, we see in Hebrews, it says that Jesus is the same yesterday, Em Hebreus nos vemos que ele é o Deus de ontem, today, hoje and forever. e eternamente. Amen. Amém. So the crowd of healed people, Então a multidão foram curados. the crowd of people being healed, A multidão que foram curados. and the crowd of people wanting to be E a healed, multidão querendo ser curado. they were following Jesus. E eles estavam seguindo a And the Jesus. crowd was huge, E a multidão era grande. 5,000 men, 5.000 homens. plus women, Mais mulheres, plus children. mais crianças. So they followed Jesus everywhere. Então eles seguiram Jesus para todo lugar. Now this 1,000, Não, essa parte. imagine if you're walking and you have like a whole football stadium walking behind you. Imagina, você tá andando e parece um estádio de futebol atrás de They você. arrive in a deserted place, Eles estão andando por um lugar deserto, on a mountain. numa montanha. And remember, a few centuries ago, E nós vimos alguns séculos the atrás forerunners of this crowd, a- the ancestors of these people, os antepassados desse povo, they were following Moses. eles estavam seguindo a Moisés. So centuries ago, they were following Moses. Então, séculos atrás, estavam seguindo a After Moisés. God opened the sea Até Deus abriu o mar and brought them out of e Egypt trazeram eles do Egito with a mighty hand. com uma grande mão. And even they were in a deserted place. E até eles estavam no lugar The deserto. whole nation was a deserted A place. nação inteira estava no lugar But deserto. God was preparing to feed them Mas Deus estava preparando para alimentar with eles bread from the sky com o pão do céu and water from the rock. e água da pedra. And now Jesus is preparing to do the same thing. E Jesus está preparando para fazer a mesma coisa. He's preparing to perform a great miracle Ele está preparando para fazer um grande milagre. before making the great declaration. Antes de fazer a grande He said, declaração, I am the bread of life ele falou: Eu sou o pão da vida that came down from que heaven. desceu do céu. Amen. Amém. So Jesus had a conversation with Philip. Então Jesus teve uma conversa com Filipe. And that conversation best reflects what I believe, E essa conversa reflete o que eu acredito. how the situation with the whole crowd was. Como a situação com essa multidão estava. It says that Jesus therefore raised his eyes, Na Bíblia fala que Jesus levantou os seus olhos, seeing that a great crowd was coming to him, vendo que uma grande multidão estava vindo até said ele. to Philip, E ele falou a Filipe: where shall we buy bread Aonde que vamos comprar o pão? so that these may eat? Para eles poderem comer. But I believe Jesus was testing Philip Mas eu acredito que Deus estava testando because he Filipe. already knew what he was going to do. Porque ele sabia o que ele iria fazer. What did Philip say? O que Filipe falou? I feel like I would say the same thing. E eu sinto que eu falaria a mesma coisa. He said, Ele falou. we cannot not afford to feed everyone. A gente não consegue alimentar todos. In his humanly flesh, Na- he answered, Na carne dele, ele disse: we cannot afford to feed everyone. a gente não consegue alimentar todo How many mundo. times we feel that way? Quantas vezes nós sentimos desse When jeito? God gives us a vision, Quando Deus nos dá uma visão. when God calls us to do something, Quando Deus nos chama para when it alguma feels coisa. like we don't have the finances, Quando nós sentimos que não temos We as don't have finanças. the time. Nós não temos o tempo. we don't have the right team with us, Nós não temos o time certo com a gente. we cannot afford to do this. A gente não consegue fazer It's isso. too expensive. É muito caro. Okay, maybe it's God, Tá bom, talvez foi Deus. maybe it's me. Talvez é eu. I want a bigger church. Talvez eu quero uma igreja maior. Or is it God that wants a bigger church? Ou talvez é Deus que quer uma igreja maior. Philip said we cannot afford to feed everyone. Felipe falou que a gente não consegue alimentar todos. What happened? O que aconteceu? John chapter 6 verse 9. João 6:9. John tells us that the bread and fish came from a little boy in the crowd.
It's not in there. Simão, okay. Simão disse que o pão veio de um menino. How many of you read philosophy? Any of you? Alguns de vocês, We know Seneca nós sabemos que Seneca said, "It is unfortunate to live in the empire of necessity." desafortunadamente, a gente não pode viver no Can you repeat again? Sorry. It is unfortunate to live in the empire of necessity. Não é legal que a gente vive na vida da necessidade. But it is not necessary to live under its power. Mas não é necessidade de viver debaixo do seu poder. And many individuals, E muitas pessoas, many families, muitas famílias, many countries muitos países, find themselves in an unimaginable need. eles se acham num lugar de muita necessidade. Some families find themselves before a decision for divorce, Muitas famílias se acham num lugar de divórcio, decision of abortion. uma decisão de aborto. Some people are in the threat of war. Alguns estão numa guerra. They are facing hunger. Alguns estão sofrendo com fome. They are facing destruction. Eles estão lidando com destruição. But if you come to God, Mas se você vier até a your Deus, reality will change. sua realidade vai mudar. If you come to God, Se você vier you will até a get Deus, out of the empire of need, você vai sair desse lugar de and necessidade. you will no longer be under its power. E você não vai estar debaixo Amen. do poder dele. And sometimes E às vezes, God uses the small hands of a child Deus usa a mão pequena de uma criança to solve the big crisis of society. para salvar a grande crise da sociedade. It was a child that came to Jesus. Era uma criança que veio até Jesus. And have you ever thought about it? Você já pensou? God wants us to look at their hands, Deus quer que a gente olhe para as mãos dele. but we don't, Mas nós não olhamos. because we are too busy trying to live the life of adults. Porque a gente quer viver a vida de adulto. It's a great paradox, right? É uma grande paradoxa. Because we say that we live for the children, Nós falamos que nós vivemos para as crianças. we work for them, Nós trabalhamos they para are as the crianças. future of the country, Eles são o futuro do país. but we do not look at their hands, Mas a gente não olha o que eles têm nas mãos. even though they're in front of our eyes. E eles estão na nossa frente. Sometimes it looks like we don't hear the birds chirping anymore. Parece que a gente não escuta os passarinhos a cantar mais. We don't feel the breeze blowing anymore. Nós não sentimos o vento nos passar. We don't hear the waves of the ocean anymore. Nós não sentimos a água do mar mais. Because we are caught up. Porque nós estamos muito ocupados. Because we don't have time to stop. Porque nós não temos tempo para parar. And we don't look at the hands of the small children. E nós não olhamos para a mão das crianças. Because we think that whenever their hand reaches out, Porque nós achamos que toda vez que a mão deles se esticar, it's to find help from us é para ter ajuda de nós. and not to help us. E não para nos ajudar. Don't hesitate to look into the hands of a small child. Não só olhe para a mão de uma criança. Because from there you can learn the great lessons of life. Porque de lá você pode aprender as grandes lições da vida. And I was praying and I was feeling. E eu estava orando e eu estava sentindo. If a young mother and father, Se uma jovem mãe e pai, they are finding themselves before the decision of divorce, e eles estão olhando para uma decisão de divórcio. look at the hands of a child, Olha para as mãos das the crianças. hands of your child. As mãos da sua criança. Open their arms, Abre os braços dele. because these small hands Porque essas mãos will pequenas call out the greatness of love and reconciliation vai puxar o grande amor que tem. and forgiveness. E perdão. And if a woman, E uma mulher, a girl, uma for a menina, million so-called reasons, por muitas razões, is considering to have an abortion, está considerando abortar, look at the hands of a small child. olha as mãos de uma pequena criança. These small hands Essas pequenas will mãos declare the glory and the love of life, vai declarar o amor da vida, the miracle of o creation, milagre de criação, the strength and will a força e o desejo to protect the freedom to live. para proteger a liberdade de viver. And what if we had here with us leaders from different nations E imagina se a gente tivesse líderes de outras nações that are going
in war against each other. que está indo a guerra contra um ao outro. What could we say to these people? O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Look at the hands of a small child. Olha as mãos de uma pequena criança. There you will see their world. Lá vocês vão ver a vida deles. It's beautiful, É bonita, innocent, inocente, vulnerable, é variável, endangered by the greed of life, em perigo da vida, by the hatred, por maledicência, by the competition, by competição. by the selfishness of the adults, Mas o orgulho do adulto, who with their projects que com seus projetos, dare to determine, que vão determinar, to decide how these children should live, que vai decidir como essas pessoas vão viver, como essas crianças vão viver, or how these children should die. ou como essas crianças vão morrer. Look at their hands. Olha para as mãos. And there you will not only see their world, E lá você não vai só ver a vida deles, there o mundo deles. there you will see your world. Lá você vai ver o seu mundo também. There you will see whether your world here in your heart is beautiful Lá você vai ver se seu mundo é bonito or ugly. ou feio. These hands are the final proof Essas mãos são a prova of the art to fight que se for para lutar or to live, ou para viver, or to love ou para amar or to destroy, ou para destruir, to build, para construir to destroy everything, ou para destruir, to turn the world into a valley of tears para virar o mundo para um vale de lágrimas or into a valley of healing. ou um vale de milagres, de curas. Look for a moment to the hands of a small child, Olha dentro de uma mão de uma pequena criança, because through them porque é por eles God can solve your crisis. Deus pode resolver a tua Amen. crise. Amém? And in the heart of this great miracle, E no coração dessa grande milagre, it's a miracle that it is being prepared to happen. é um milagre que está sendo preparado para There is acontecer. a little boy Tem uma pequena criança who with his hands que com as mãos dele, he's holding the seed that God will use to perform the miracle, ele está segurando a semente que Deus vai usar para fazer o milagre, to feed the people. para alimentar o povo. In the middle of the crowd, No meio dessa multidão that it is now being covered by que darkness. está sendo coberto pela Hours escuridão. are going by. Horas estão passando. A small boy Uma pequena criança. looks like he's holding a lamp Parece que ele está segurando uma lanterna, filled with oil cheio de óleo, that is shining bright. que está brilhando. And it is continuing to make light. E está continuando a criar luz. 5 loaves, Cinco pães, 2 fish, 2 peixes. very little. Muito pouco. Andrew said, André falou, "What are these o que é isso? for such a large crowd?" Por uma multidão tão grande. And perhaps all of the disciples, for the first time, they were in a unanimous mind. E para a primeira vez, talvez, os discípulos estavam pensando a mesma coisa. They agreed that this was equal to nothing. Eles concordaram que isso é praticamente nada. But in God's economy, Mas na economia de Deus, the mustard seed as pequenas sementes and the empty vessels e as coisas que são vazias are what make the big difference. é o que faz a grande Because he diferença. said, if your faith is as big as a mustard seed, Na Bíblia fala que se sua fé é o the tamanho da miracle mostarda, will happen. o milagre vai acontecer. Amen. Amém? I want to share a short story with you. Eu quero compartilhar uma história com vocês. Our church has a vision for opening new churches. A nossa igreja tem uma visão de abrir outras igrejas. And we were praying E nós estávamos and orando feeling that God was calling us to go to a village nearby Tirana, the capital. e sentindo que Deus estava nos levando para abrir uma igreja numa cidade perto, An area with 99% Muslim. com 99% de muçulmanos. We were going there for outreach, Nós estávamos indo para Evangelizing. evangelizar, evangelizing, and the teens were throwing stones. e os jovens estavam jogando pedras. We were trying to find a place to rent. Nós estávamos olhando um lugar para alugar. No one was willing to give us a place. Ninguém estava preparado para nos dar um lugar. So we said, we're gonna believe big. Então a gente falou, a gente vai acreditar no grande. We're gonna believe for a church in this place. A gente vai acreditar para uma igreja nesse lugar. We're gonna build a church in this place. Nós vamos construir uma igreja aqui. But there was a problem.
Mas tinha um problema. We had no money. A gente não tinha dinheiro. So we started looking for lands, Então começamos a olhar and for some time we could not find any good thing that was suitable for us. e a gente não conseguiu achar nada que era bom para nós. Until we found this beautiful piece of land Até a gente achou um lugar muito lindo, on a hill, numa montanha, overseeing numa the whole montanha, village. que olhava para a cidade toda. The second problem, O segundo problema, the owners were two Muslim brothers. o donos eram 2 muçulmanos. That they said, over our dead bodies we will sell to the church. E eles falaram, jamais a gente vai So vender para a it igreja. seems like everything was impossible. Então parecia que tudo era impossível. And we said, okay, maybe it was us. Então a gente falou, então talvez é nós. Maybe it was not God. Talvez não foi Deus. And we continued with sending teams every Thursday. E a gente continuou a mandar gente para ir lá toda quinta-feira. Some teams started joining our meetings. Alguns times começou a ir nas nossas And reuniões. we would do them on a football field, sorry. E a gente Football field outside. a gente fazia no lugar onde joga futebol. And things were going good, but not growing. So we said, it's okay, we'll just continue and we'll see how things go. E as coisas estavam indo bem, mas a gente continuou. Until one night, Até um dia. actually it was one early morning, E na verdade era de manhã. we got a phone call. E a gente recebeu uma ligação. It was a guy in the United States. Era um cara nos Estados Unidos. It was the middle of the night there. Tava na meia da noite lá. And he called my father. E ele ligou pro meu pai. He was crying. E ele tava chorando. And we were worried. We said, what's up? Why are you calling us? It's the middle of the night there. Has something happened? E a gente falou, o que aconteceu? Tá na meia da noite aí, o que aconteceu? He said, no. God has woken me up. E ele falou, não, Deus me acordou. And he has told me very E clearly, ele me falou muito claramente. redeem my land. Dá a nossa terra. Redeem my land in Albania. Dá a nossa terra na Albânia. And to call you. E para te ligar. He said, so what's up? Então, o que aconteceu? We shared about what we were dealing with. E a gente compartilhou o que a gente estava passando. And within 1 week, E dentro de uma semana, everything was finished. tudo estava resolvido. We bought the place. A gente comprou o lugar. But the miracle does not end here. Mas o milagre não se acaba aí. We started, we believed God for big things. Nós acreditamos que We Deus ia said, fazer grandes we're going to coisas. build a small church there. A gente não vai To construir uma also igreja serve pequena. as a center for the area. A gente vai servir como um lugar, uma comunidade We, para as pessoas. we em got volta. all of the permits. E a gente conseguiu todas as leis. We started digging. Aí a gente começou a construir. And we were finding these big rocks. E a gente achou umas pedras grandes. But we thought nothing of it. E a gente não pensou nada. Because it's a mountain. Porque é uma montanha. It's a hill. É um lugar grande. There are rocks. Tem pedras lá. So one day we also hired a neighbor nearby, a Muslim, Então- to work, in the construction of the church. Então a gente pediu um vizinho daquela área para nos ajudar. A gente pagou ele. And one day when I went with my father, E um dia que eu fui lá com meu pai, he was very nervous. ele estava muito nervoso. He said, "How could you do this? Ele falou, como que você pode fazer isso? Do you know what you have done?" Você sabe o que você fez? Yes, we're building a church. Sim, nós estamos construindo uma He igreja. said, "No, do you know you know very well what you have done. Why No. don't you admit it?" Não, você sabe que vocês fizeram. Admite. We're building a church. If you have a problem with, us building a church, it's not our problem, it's your problem. E a gente falou, não, a gente está construindo uma igreja. Se você tem um problema, é o teu problema. He said, "Everyone in the village knows. Todo mundo na cidade sabe. And they're speaking about it. E eles estão falando sobre The rocks that you have found as pedras que vocês acharam 300 years ago 300 anos in atrás. this exact same place. Nesse exato lugar, There was a church which was destroyed. tinha uma igreja que foi destruída. And you are building on the foundations of the church. E vocês estão construindo na fundação da igreja. So when God calls you to redeem the land, Então, quando Deus chama para você para resgatar a terra, you go and redeem the land. você vai lá e Amen. pega. Amém? If you have faith Se você tem fé, as small as a mustard seed, pequeno igual um grão de mostarda, miracles will happen. milagres vão acontecer. If you have faith as small as a mustard Se seed, você tem fé, pequeno igual uma God will mostarda, make a way. Deus vai fazer um caminho. All glory to God.
Toda a glória a Deus. So the church has started there. Então a igreja começou lá. We have people coming in. As pessoas estão vindo. And we are seeing God work. E nós estamos vendo Deus trabalhar. And if the vessels of your soul are empty for God, E se você está vazio por mais de Deus, if your soul is empty e se a sua alma está vazia and has reached a place e já alcançou um lugar of surrendering to God, de completamente render tudo a Deus, God is ready to fill it. Deus está preparado Amen. a te encher. Amen. So Jesus took the bread on his hands, Então Jesus pegou os pães nas mãos dele, raised his eyes upon the heavens, levantou os olhos deles até o céu, thanking God that he provides every need. agradeceu a Deus porque Ele que dá todas as nossas So be necessidades. grateful for what you have. Então seja grato naquilo que você tem. So in 1 Timothy, Em 1 Timóteo, there is a standard for us to follow. tem um padrão para a gente seguir. That we should always find time to thank God. Que nós precisamos achar tempo para agradecer a Deus. And just as Jesus blessed the fish and the bread, E como Deus abençoou o pão, he blesses the life of his people. Ele abençoa as vidas do povo dele. Think of the blessings that he has given you from the days that he laid his hands upon you. Pensa nas bênçãos que Ele já te deu do primeiro dia que Ele colocou a mão sobre você. How we love life when God blesses. Quando nós amamos a vida, quando Deus nos abençoa. Things are good at home when God blesses. Coisas são boas em casa quando Deus nos abençoa. The church is a glorious place when God blesses. A igreja é uma coisa maravilhosa quando Deus abençoa. How has God blessed your life? Como Deus tem abençoado a sua vida? Do you remember the mountains that he has moved? Lembra as montanhas que Ele já moveu para você? Do you remember the needs that he has met? Lembra as necessidades que Ele já encontrou Do para you você? remember the lonely hours where you were praying to him Lembra das horas solitárias que você tinha com Ele? and he covered you with grace? E Ele te cobriu com graça. His blessings are wonderful As bênçãos dele são and maravilhosas. he deserves to be praised. E Ele merece ser louvado. Amen. Amém. And we all like it when God blesses E us. nós amamos quando Deus nos abençoa. But just a reminder, Mas só para te lembrar, God does not expect us to repay him back. Deus não espera que nós pagamos Ele de volta. It's not an interest relationship. Não tem um motivo de interesse nessa relação. All he wants in return Só que Ele quer em retorno. is our love É o nosso amor. and our obedience. E a nossa obediência. Does he take this from our lives? Se Ele tira isso da nossa vida. Should I continue? Vou continuar. Tá bom. So, what did Jesus do then? O que Jesus fez? After blessing the bread, Depois que Ele abençoou o pão, the master broke the bread. o mestre quebrou o pão. And after blessing the E bread, depois que Ele abençoou he o used the pão, same hands to break the bread. Ele usou as mesmas mãos para quebrar o pão. Reason? Por quê? Before the bread was to be shared with others, Antes do pão ser compartilhado com os outros, it had to be broken. precisava ser quebrado. And one of the most difficult truths for us Christians, E uma das verdades para Is nós this. cristãos é isso. before God uses his people, Antes de usar o seu povo, he deals with them as with the bread. Ele lida com nós como Ele lidou com o pão. He breaks them. Ele quebra. And a period of failure E um período de falhos always precedes a time of glory. sempre vai continuar até a glória. We can see this principle in the life of Jesus. Nós conseguimos ver isso na vida de Jesus. Before he could provide salvation for the world, Antes de dar salvação para o mundo, he had to be broken on the Ele cross. precisava ser quebrado na cruz. And while God's blessings are good, E enquanto as bênçãos de Deus são bons, his breaking is necessary. o quebrar dele é necessário. What is one of the clearest examples in the Bible? O que é uma coisa clara na Bíblia? que It's the nós life of Job. É a vida de Jó. So God greatly blessed Job's life. Deus abençoou a vida de Jó. Then God allowed for Job's heart to be broken. Aí ele permitiu que o coração de Jó seja quebrado. He was hurt, Ele estava machucado. and God's purpose E o propósito de Deus
about breaking Job's life sobre quebrar a vida de Jó, is not revealed into the end of the book. não está revelado até o final da Bíblia, até o final do livro. When we see Job's influence expand Quando nós vemos a influência de and Jó God be crescer, glorified. e Deus ser glorificado. And the reasons for breaking of his ministry into our lives E a razão do quebrar do ministério dele para a nossa vida are always the same. é sempre o igual. It's two reasons. É para duas razões. He uses this for his glory Ele usa isso para a glória dele and to prepare us for greater e things, para nos preparar para coisas maiores, for his kingdom's work. para o reino dele. Romans 8:28-29. Romanos 8 e 29. And we know that in all things E nós sabemos em todas as coisas. God works for the good of those who love him, As coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, who have been called according to his purpose. que foram chamados por um propósito. And I want to tell you E eu quero dizer para você that the lessons learned in the furnace que as lições que foram aprendidas durante o fogo, are lessons that cannot be learned anywhere que else. são lições que não pode ser aprendidas em outro lugar. Think of Daniel and his friends. Pensa com Daniel e os seus amigos. Think of Noah. Pensa em Noé. Think of the disciples in the boat. Pensa nos discípulos no barco. Think of Elijah. Pensa em Elias. Think of Martha. Pensa na Think of Marta. Lazarus. Pensa em Lázaro. And the main lesson that he wants us to learn E a lição que ele quer que nós aprendamos is the lesson of total é a lição de totalmente and absolute dependence on him. dependência absoluta nele. Have you learned this lesson yet? Você já aprendeu essa lição? And the method that he uses to break people are different. E a forma que ele usa para nos quebrar é diferente. He used the analogy of metal in a furnace in Ezekiel. Ele usa o metal em Ezequiel. He used the analogy of a potter in Jeremiah. Ele usa Potter. o poste de barro, perdão. And Jeremiah 18, verse 5 and 6. Jeremias 18, 5 e 6. Then the word of the Lord came to me. Aí a voz do Senhor veio até He mim. said, "Can I not do with you, Israel, Eu não posso fazer com vocês, Israel, as this potter does, como o homem de barro faz, declares the Lord, declara o Senhor, like clay in the hands of the potter. como um pedaço de material nas mãos dele. So are you in my hands, Israel. É como vocês estão nas nossas mãos, Israel. Like clay in the hands of the potter. Você está igual material So nas are you mãos in my dele. hands, England. Então vocês estão nas minhas mãos, Inglaterra. Like clay in the hands of the potter. Você está nas mãos do oleiro. So are you in my hands, Brazil. Você está nas minhas mãos, Like Brasil. clay in the hands of the potter. Você é material nas mãos do So are you oleiro. Albania. So are you Albania. Então vocês, Albânia. And in both cases, Nos dois casos, God was taking his people Deus estava levando o seu povo and breaking them to be more like him. e quebrando ele para ser mais igual a ele. And I don't want to scare anyone, E eu não quero dar medo para ninguém aqui. but I just want to remind you Mas eu quero lembrar você that God knows how to break your life. que Deus sabe como quebrar He você. knows exactly what to touch in your life, Ele sabe o que tocar na sua to vida. take you out of the comfort Para zone, te tirar do lugar do to conforto. get your attention. Para pegar a sua atenção. He knows the desires of your heart. Ele sabe o desejo do seu coração. He even knows your heartbeat. Ele sabe a batida do seu coração. And there are people here today E tem gente aqui hoje that God wants to use. que Deus quer usar. Can I have the worship team up here, please? Podemos chamar o grupo de louvor aqui, por favor? There are people here that God wants to use, Tem pessoas que Deus quer usar, but He does not have your attention. mas Ele não tem a sua atenção. And I assure you of something, E eu quero te dizer, eu quero te afirmar, that if you do not respond to His gentle calls, que se você não atender às pequenas chamadas dele, He will use more direct means Ele vai usar formas mais to diretas turn your heart up to Him. para virar o seu coração a Ele. And if you are in a position in your life E se você está numa posição na tua vida, when you feel like God is breaking you, quando Deus está te quebrando, let me emphasize one great truth. deixa eu te falar uma verdade. Did you notice where the bread was while it was being broken? Você sabia como esse pão era quando ele estava sendo quebrado? It was in the hands of the master. Ele estava na mão do mestre. And when God
is breaking you, E quando Deus está te quebrando, it's not to damage you beyond repair. não é para te destruir até o ponto de não poder te construir de He novo. does this to prepare you Ele faz isso para te preparar, so that He can use you in a much greater way. para te usar numa forma melhor. The fact is O fato é that the bread had never been closer to Jesus que o pão nunca tinha sido mais perto a Jesus. than when it was being broken on His hands. Só quando ele estava sendo quebrado nas mãos dele. 5 loaves and 2 fish. 5 pães e 2 peixes. Insufficient to feed a large crowd. Só para alimentar a multidão. When they were blessed and broken, Quando ele foi abençoado e quebrado, their ability expanded. a habilidade dele Because cresceu. he took what was meant for one, Porque ele pegou o que só era para uma pessoa. made it for 25,000. Ele fez para 2.500 pessoas. This is what the master can do E isso é o que o mestre pode fazer. with things that he blesses and breaks. Com coisas que ele abençoa e quebra. God breaks us Deus nos quebra. only to enlarge our ministry. Só para crescer o nosso ministério. Therefore, do not run away. Então não corre. Because when God's hand seems to be ordering you, Porque quando Deus está te He's ordenando, preparing you. Ele está te preparando. When He breaks you, Quando Ele te quebra, He does it because He's going to use you in a greater way. Ele faça porque Ele vai te usar de uma forma maior. Think of Elijah. Pensa em Elias. Think of Jacob. Pensa em Jacó. Think of Moses. Pensa em Moisés. Think of Paul in prison. Pensa sobre Paulo na prisão. Think of Mary's alabaster oil box. Pensa o vaso de alabastro da Maria. Remember Joseph. Lembra José? He was his father's favorite. Ele era o filho favorito do pai He dele. sank into slavery. Ele foi mandado à He escravidão. sank into prison Ele foi para a prisão before God raised him up antes de Deus levantar to ele become a ruler. para ser um reinador. And if you are blessed by God, E se você é abençoado por Deus, broken by God, quebrado por Deus, prepare and get ready. prepara e se prepara, He has a plan for your porque life Ele tem um plano para sua vida that is glorious beyond que imagination. vai além da sua imaginação. Amen. Amém. And there are people here today E tem pessoas aqui hoje that must leave their lives into the hands of the que Master. precisam deixar a vida deles na mão do Mestre. Don't be like Lot's wife. Não seja como a mulher de Ló. We know what happened. Nós sabemos o que aconteceu com When ela. God gives you a vision, Quando Deus te dá uma visão, when God shows you the path, quando Deus te mostra o caminho, don't keep your head behind. não olhe para trás. Because sometimes you have to burn the ships. Porque às vezes você tem que queimar o que foi deixado para trás. If God is calling you, E quando Deus está te chamando, burn the ships. queima. If God is showing you a vision, Se Deus está te mostrando uma visão, burn the ships. queima as carroças. What did God tell Moses? O que Deus falou para The Moisés? second time, A segunda vez, He told him to speak to the rock. ele falou para falar com aquela pedra. Moses hit the rock. Moisés, fala com a pedra. Christ is the rock of our salvation. O Cristo é a pedra da nossa salvação. Ela é a rocha. From Him we have the eternal life. Até Ele nós temos a vida eterna. And when God is calling us to speak to E Him, quando Deus está nos chamando para falar com Ele, don't hit Him. não bate nele. If God is calling you to speak to the rock, Se Deus está te chamando para falar com a rocha, don't hit the rock. não bate na rocha. Because every time that we are going against His will, Porque toda vez que a gente está indo contra a vontade dele, every time that He gives us a vision, toda vez que ele nos dá uma visão and we keep our head back, e a gente fica olhando para trás, we are hitting the rock. nós estamos batendo na rocha. Speak to the rock. Fala com a rocha. For through Him we will have eternal Porque life. é por ele que nós Through tivemos, Him nós we will temos a have vida the eterna. blessings. Nós temos a bênção. Through Him we will have everything that God has called us to do. E por ele nós temos tudo que ele nos chamou para fazer. Can you please stand for Você me? pode ficar de pé. And I want to challenge this church E today eu quero encorajar essa igreja hoje. to stand before the Lord. Fique em pé diante do Senhor. Call upon His name. Chame pelo nome dele. Ask Him to move with power in this place. Chame para ele mover com grande poder nesse Let's lugar. ask Him to break us Pede ele para nos quebrar and bless us. e a nos abençoar. And let's go into a total place of E dependence vamos entrar num lugar de totalmente independência. only on Him. Só nele. Glória a Deus. Let's pray. Vamos orar.
Father God, I thank you for this opportunity Pai, eu te agradeço por essa oportunidade to serve you, para te servir, to be on your hands. para estar nas tuas mãos. It's the best place that we can be. É o melhor lugar que podemos And estar. when we are broken by you, E quando nós estamos quebrados diante de it's ti, the safest place in the world. é o lugar mais seguro. Thank you for calling us. Obrigado por nos chamar. Thank you for giving us a mission. Obrigado por nos Thank dar you for uma giving us visão. a vision. Obrigado por ter nos dado uma visão. And forgive us E nos perdoe for every time that we have hit the rock. por toda vez que nós batemos na pedra. You are the rock of our salvation. Tu és a rocha da nossa salvação. And for you and through you, E por ti, we have the eternal life. nós temos vida eterna. Bless our lives Abençoa nossas vidas. and teach us to be dependent only on you. E nos ensina a ser dependente só em ti. I want to pray for everyone here today Eu quero orar para todos que estão aqui hoje, who feels the heavy burdens of life. que sente um peso na tua vida. Take away the burdens. Tira esse peso, Pai. You are the miracle maker. Tu és o Deus que faz milagres. And give us courage E nos dá a coragem that everywhere we go, que todo lugar que nós formos, we proclaim the gospel of Christ. nós podemos proclamar o Evangelho de Deus. In your name I pray. No nome de Jesus. Amen. And I want to ask E eu quero perguntar if there is anyone here today se tem alguém aqui that wants to follow que Jesus, quer seguir a Jesus, that has not made this decision yet. que ainda não fez essa decisão. Would you please come up front? Você pode vir até aqui I na want to pray frente. for you. Eu quero orar por você. And you have no words how blessed I am to E be eu here. não tenho palavras de tão abençoado eu estou. Aleluia. Eu quero reforçar o apelo. Sobe aqui, pastor. Eu quero reforçar esse apelo. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento. Nós vamos te dar alguns segundos. Corre aqui na frente, nós estaremos orando por você. Sem olhar para trás, sem ser como a mulher de Jó,
Jesus está na casa e Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Será que temos mais alguém aqui essa manhã que queira aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? A Bíblia é clara, nós precisamos confessá-lo. Com a nossa boca nós confessamos a Ele. Será que tem alguém? Você consegue? Será que você pode levantar a sua mão aqui? Você que queira aceitar Jesus, temos uma pessoa aqui. Por favor, se a senhora puder, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Será que nós temos mais alguém aqui que queira aceitá-lo como o único e suficiente Salvador? Faça parte dessa família. Temos mais uma pessoa aqui. Será que tem mais alguém? Será que tem mais alguém? Jesus está chamando. Hoje é o tempo, hoje é o dia. Essa é a hora. Você que levantou a mão, eu queria pedir gentilmente, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos te conhecer. Aleluia. Aleluia. Vocês que tomaram essa decisão, que aceitaram a Jesus, de repente você está aí no seu lugar, você não teve coragem de levantar a sua mão por algum motivo. Faz essa oração junto comigo. Faz essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com letras inapagáveis. E hoje eu te confesso e eu te recebo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Queria pedir para vocês, olhem para trás. Essa é a sua nova família, a sua nova casa. E sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se eu não tenho pra onde vou,